Bom, então hoje eu vou continuar a pintura desse carretel aqui, né? Um carretel de madeira. E eu vou dar sequência aqui então. Eu já pintei o fundo, lixei o fundo, primeiro eu passei uma tinta na peça toda, né? Desenhei, passei a tinta na peça toda, lixei bem, passei tinta de novo e fui lixando, fui passando tinta e fui lixando. Para que a madeira fique lisinha, ó. Então ela estava bem áspera e agora já consigo passar a mão, ela está bem lisa. Então, nesse processo de passar tinta e lixar, eu fui definindo o desenho, fui acrescentando detalhes. Eu tinha feito as pétalas mais magrinhas, eu comecei a encorpar um pouco mais essas pétalas. Então é assim, a gente vai fazendo, vai arrumando, vai melhorando, vai mudando até chegar nesse ponto aqui. Bom, então agora o fundo está pronto e eu vou mostrar como é que eu fiz o fundo, só mostrar rapidinho para já começar a pintar essas folhas aqui. Vou pintar as folhas primeiro, para depois pintar as pétalas do lírio. Então, ó, vou mostrar de onde eu estou tirando a referência, ó, peguei algumas imagens, né? Algumas imagens de lírio. E aí estou usando essa daqui como referência para pintar a flor. Então eu vou usar esses claros e escuros, onde está escuro aqui na parte de trás, claro aqui na parte da frente, né? E vou fazer esses pistilinhos aqui, tudo, e colocar um pouquinho de verde. Então isso na hora de pintar a flor. Agora o fundo, eu vou colocar um marrom assim escuro, manchado. E eu quero mostrar como que eu fiz esse fundo. Que eu peguei um pincel velho, ó, e coloquei um tom de marrom bem escuro no começo, passei um tom de marrom bem escuro e depois fui manchando. Depois de seco, né, passei o marrom escuro, esperei secar, no outro dia lixei. E aí eu coloquei um tom de marrom mais claro. Deixa eu pegar ele aqui. Esse daqui, ó, é o marrom. Então, tinta PVA é marrom mesmo. Quer ver? Vou passar um pouquinho para mostrar como que eu fiz. Ó, eu coloquei aqui no copo. Por quê? Porque eu vou clarear, vou colocar outros tons. Vou colocar amarelo ocre, né, para dar uma quebrada uma clareada nesse marrom. Mas primeiro eu passei o marrom escuro, depois eu passei esse marrom claro, fazendo esse movimento aqui, ó, manchando mesmo no que eu já pintei, não tem problema, porque tem que ficar mais natural, né? Ó, então fiz esse movimento aqui, bem pouquinha tinta no pincel, para que ele manche, não para que ele preencha a superfície, ó. Então vim fazendo isso daqui. Aqui por baixo das pétalas eu procuro deixar um pouco mais escuro, então eu vou fazer esse manchado aqui, nessa região aqui, ó, que é mais longe das pétalas. Eu não chego tanto aqui nas pétalas, mancho só um pouquinho. E vou pegar então o amarelo ocre, que é esse daqui, vou colocar um pouco aqui também no copo, ó. É pouquinho assim, ó. Quer dizer, pouquinho para fazer essa demonstração, né? Mas tem que ser de pouco em pouco para que a tinta fique mais ralinha no pincel. Então vou misturar com esse marrom que está aqui. Ó, assim, mal misturado mesmo, vai ficar um pouco mais amarelo, um pouco mais... E vou manchar assim, ó. Então dá esse aspecto rústico, porque vai ficar a tinta pegando só na parte mais alta da madeira. Ó, e eu vou fazendo isso várias vezes, até ficar do jeito que eu quero. E pode clarear o tanto que quiser. Se quiser continuar clareando, então poderia colocar um amarelo pele, poderia colocar outros tons aqui no copinho, aí vai misturando
e vai pegando e vai passando até ficar na tonalidade que quer. Bom, mas agora então eu vou começar. Como eu começo com a cor mais escura, eu vou passar o verde, é um verde musgo, que é um verde escuro, para fazer as folhas. Para depois passar um verde claro. Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso daqui agora, vou esperar ele secar para depois manchar por cima. Então agora eu só vou definir onde tem folha, ó. Bom, vou fazer uma aqui que é legal sempre fazer de duas. Aí procura deixar ela mais grossinha aqui na base para ficar mais fina na ponta. Bom, então tem duas aqui, aqui tem uma só, mas eu poderia colocar uma aqui. Engrossar um pouquinho mais aqui. Bom, aqui também vou colocar duas. Pronto. Então agora eu vou pegar um verde pistache
e vou manchar. Ó, com o pincel sujo mesmo, eu vou passar de leve. Essas tintas ainda, esse verde musgo que eu passei ainda não está seco, então eu vou procurar uma que está mais sequinha. Ó, então nessa daqui eu estou fazendo o contorno de um lado mais claro. E vou deixar uma lateral mais escura. Mas eu posso clarear mais. Aqui a mesma coisa, vou deixar do mesmo lado aqui mais claro. Do outro lado mais escuro, ó, eu pego com o mesmo pincel e venho manchando aqui. Aqui também a mesma coisa, vou deixar de um lado mais claro. Ó, estou usando o pincel de lado para fazer a pontinha aqui, ó. Ele é um pincel largo, eu não preciso usar um pincel fino. Eu vou usar esse pincel largo. Ó, aqui eu estou usando ele na parte mais larga. E na hora que chegar aqui eu vou virando e vou usar a pontinha mais fina. Ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar elas secarem porque elas estão bem... Tá bem úmida o verde escuro. Eu não estou conseguindo clarear o tanto que eu quero clarear. Porque precisa dar contraste dessa cor com o marrom do fundo. Então se tiver uma cor bem clara aqui, eu acho que dá um contraste maior. Mas como o verde musgo está bem úmido, então eu vou só dar uma manchadinha, aí eu vou deixar secar.
aqui também a mesma coisa, vou deixar um lado mais claro. Ó, ficaria bom aqui também usar o verde maçã, que ele é bem mais vivo, só que ele é mais transparente. Então, não vai dar certo passar aqui agora, mas dá certo passar depois que isso aqui estiver seco. Então, o verde pistache, ele é bem forte. Apesar de ser claro, ele cobre bem. Então, por isso que eu estou usando ele junto com o verde musgo, ó. É importante a gente deixar essa parte aqui pronta para fazer as folhas, para fazer as pétalas, porque agora eu consigo manchar aqui nas pétalas, ó, eu consigo fazer isso sem me preocupar com as pétalas. E aí depois eu consigo clarear com outro verde, por exemplo, com verde maçã, que aí eu vou clarear só aqui, ó, daqui para frente. Eu não preciso voltar aqui no começo. Bom, então eu acho que eu fiz todas as folhas aí. Vou começar a pintar as pétalas. Eu vou usar esse amarelo gema. Pegar esse pincel mais largo aqui. Ó, eu vou pegar um pincel mais largo, mais rústico, mas precisa lembrar que ela não é um risco reto, assim, né? Não é uma curva de uma vez só. Ela tem algumas camadas, assim, algumas dobrinhas. Bom, então esse aqui também é a mesma coisa. Eu vou passar esse amarelo gema e depois passar o amarelo limão. Porque o amarelo limão, ele não cobre muito fácil, então eu preciso passar esse daqui primeiro. O que eu posso fazer já agora é colocar um pouquinho de laranja, principalmente nessa região aqui que é mais baixo, ó. Então essa folha aqui, ela está embaixo dessas duas, porque o lírio, ele é assim, ele tem 3 folhas, 3 pétalas em cima e 3 pétalas embaixo. Então eu vou fazer essas 3 pétalas aqui, ó, de baixo com laranja. Essa daqui também eu vou colocar laranja, mas eu vou colocar laranja aqui no meio, ó. Então essa região em volta, porque assim, ó, sempre o claro tem que ficar na parte de cima, né? Então essa pétala aqui está em cima dessa, então eu vou colocar amarelo claro aqui, ou amarelo gema, né? Nesse caso aqui. E do lado de cá a mesma coisa, ó, vou colocar o amarelo gema.
Ó, percebe que eu estou pegando o mesmo pincel, eu pego, limpo a tinta, né? E venho, pego novamente a tinta aqui. Aí eu venho limpando a tinta aqui do pincel, ó, aproximando do laranja, ó. Quando o pincel está com pouquinha tinta, pouco amarelo, aí eu venho e pego aqui do laranja e vou passar aqui no meio, ó. Vou passar aqui no meio e vou limpando o pincel, ó. Vou limpando ele para lá e vou limpando ele para cá. Então aqui eu vou passar amarelo gema, mas agora eu tô com um pouco de laranja no pincel ainda, então eu vou passar nessa região aqui, ó. Bom, então aqui vou fazer diferente do que eu fiz ali. Aqui eu passei o amarelo gema, o laranja no meio e o amarelo gema aqui no final. Aqui eu vou passar o laranja aqui nessa região em volta, que é para contornar essa pétala que está em cima. Vou passar aqui do lado de cá também para contornar a pétala que está em cima. Essas duas estão em cima. E vou fazer o laranja aqui no meio, igual essa daqui tem aqui no meio, ó. O restante é com amarelo gema. Então essa aqui é a mesma coisa. Vou passar o laranja aqui. Para ajudar, vai ter um parafuso bem na parte que eu tenho que fazer um matizado aqui de amarelo. Mas isso é legal, porque o legal é esse desafio aí mesmo, de pintar nesses lugares irregulares. Então aqui eu vou fazer laranja aqui no meio, laranja aqui, até aqui em volta da pétala e até aqui. Bom, então eu pintei uma, duas que estão embaixo, uma, duas e três que estão em cima, então eu vou pintar essa daqui que está embaixo, ó. Então aqui ela vai ser laranja, e laranja para cá. Bom, então agora eu vou começar a limpar o amarelo do pincel de laranja, passando o amarelo. Ó, estou limpando ele aqui, ó, com o amarelo.
Eu vou passar sem me preocupar muito de ficar muito perfeito, porque depois eu vou passar de novo arrumando. Por que eu tenho que fazer isso? Para cobrir. Tá vendo que eu borrei aqui de marrom e é difícil de cobrir, ó. Então eu tenho que passar várias vezes. Ó, aqui já está secando, ó, e não cobriu bem, então eu vou passar novamente, ó, até ele cobrir, até ficar bem amarelo. Enquanto isso eu vou passando aqui também. Certo? Aqui também, ó. Olha como já vai ficando diferente essa flor aqui daquela lá. Depois vem o amarelo limão aqui em cima, ó, dando os brilhos. Ó, percebe que eu estou passando aqui, ó. Eu estou aumentando ela, tô subindo ela aqui no laranja. Ó, porque essa essa pétala aqui está em cima daquela. Então a gente precisa passar e não passar em cima mesmo. E não passar muito na beiradinha assim, ó, porque senão não dá assim, a impressão de que ela está realmente por cima. Então a gente precisa vir subindo aqui nela, ó. Depois aqui eu preciso passar laranja aqui no meio. Ó, mas eu preciso cobrir o fundo, eu preciso cobrir as folhas, eu preciso cobrir para que ele fique com a impressão de que está por cima mesmo. Sabe, para cobrir os cantinhos assim, né?
Então agora eu vou pegar um pouco de laranja e passar aqui no meio. Ixi, peguei muito, ó. Tirar o excesso, não pode ser muito, senão vai predominar a laranja e aí não vai ser legal. Sempre pintando a lateral ao mesmo tempo, não deixar para pintar a lateral depois, porque depois a gente não acha a tonalidade certa. Então conforme já vai fazendo aqui, ó, já vai descendo para a lateral. Bom, agora o laranja aqui também. Ó, outra dica importante que eu sempre falo é assim, ó, sempre que a gente vai fazer um contorno, por exemplo, vou contornar essa pétala aqui, ó, eu não passo o pincel aqui, eu sempre tenho que passar pro lado de dentro, ó. Então essa pétala aqui está em cima dessa, então ela é mais clara. Então eu preciso fazer o contorno dessa forma aqui, ó, com o pincel virado pro lado dela. Quando eu for pintar do lado de cá, eu preciso passar o pincel aqui, ó, desse lado, ó. Certo? Ó, todo o contorno que eu vou fazer aqui, ó, sempre o pincel tem que estar virado pro lado de dentro da folha, ó. Vem pra cá, vai fazer isso daqui, ó. Certo? Bom, eu tô ansioso para colocar o amarelo limão, porque ele faz toda a diferença. Apesar de que a peça ainda não, a pétala ainda não tá seca, né? Então não vai fazer muito efeito. Porque o certo seria eu pintar as outras, né? Eu tenho que pintar esses botões aqui e, e depois voltar aqui, né? Mas eu vou passar só um pouquinho, só pra gente ver. Ó, tá vendo? Ela tá misturando um pouco com a tinta e aí ela perde um pouco o efeito. Porque ela tem que ficar bem viva. Ó, tá misturando muito, se perde, ó. Então eu vou esperar um pouquinho, passar só um pouquinho aqui pra ver.
depois a gente volta arrumando. Então eu vou começar agora a pintar aquele botão pra gente ver como que vai ficar o botão, ó. Esse botão, ele precisa ter uma divisão aqui, assim, ó, de pétalas, né? Porque o botão, ele é uma camada, são camadas de pétalas. Então, vou passar o amarelo limão aqui, mas só porque eu tô com ele no pincel. Mas o certo é a gente passar assim, ó. Igual a gente fez na flor, passar o laranja primeiro. Então eu vou estabelecer aqui qual que é a parte de baixo. Eu risquei, fiz um risco aqui assim, ó. Que aqui, ó, tem uma pétala. É como se fosse essa pétala aqui, ó, que vai abrir depois. Então ela tá aqui, ó, fechada aqui. Então se ela tá aqui por cima, a outra tá por baixo, aqui, ó. Então eu faço ela mais escura. Porque aqui então teria uma outra pétala, né, por baixo, que ela estaria aqui assim por baixo. E aqui ainda tem outra. Bom, então eu vou deixar isso daqui secar. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar onde eu marquei, ó, com lápis. Eu vou riscar aqui, ó, a parte de baixo. Então essa parte aqui vai ser clara, vai ser o amarelo limão aqui. Posso até colocar um pouquinho de laranja aqui nessa parte. Ó, então eu venho agora com o amarelo gema aqui. Misturando com esse laranja. Tá vendo? Então agora eu tenho que esperar secar. Passar mais amarelo gema aqui. Eu vou lavar o pincel. Ou eu vou começar a pintar aquela lá. Para começar... Eu preciso esperar secar para passar, né, com o pincel limpo, sem laranja. Para passar esse amarelo gema aqui. E depois passar o amarelo limão. Acho que eu vou pegar outro pincel. Só para mostrar agora. Ó, então com o pincel limpo, só que o fundo ainda tem um pouco de laranja, né? Então teria que esperar secar. Aí, certo? Ó, depois eu venho com o amarelo limão aqui, ó. Quando ela estiver bem sequinho. Certo? Então sempre assim. Ó, a gente dá volume. Olha a diferença disso daqui para isso daqui. Por quê? Porque a gente dá volume. Aqui ainda poderia colocar, ó, para dar mais volume, eu ainda poderia colocar um pouquinho de vermelho. É que eu vou colocar verde, né? Mas quer ver? Eu vou colocar um vermelho só pra gente ver. Só pra gente ver a representação do volume, com amarelo limão aqui, laranja aqui, ó,
E a gente pode escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Ó, para ficar bem escuro aqui, para dar bastante contraste, né? Bem escuro aqui nas partes fundas. Aqui é a mesma coisa, ó. E pegar um pouco do amarelo-limão para passar. Também não vai fazer muito efeito agora, porque a tinta tá úmida, mas aí sempre assim, sempre dando contraste de claro e escuro. E sempre esperando secar e passando. Então, na hora que estiver bem sequinho, eu venho e passo novamente. Então é isso. Tem que ir fazendo e olhando, vendo o que dá para melhorar, o que dá para corrigir. Ó, essa região já está seca, então eu já consigo repintar, já consigo passar o amarelo, ó, que ele pega bastante, ó. Ele aparece bastante. Então eu vou passar, principalmente aqui, ó, que eu preciso dar esse contraste. Olha que legal, ó. Aí eu faço o contorno aqui, sempre com o pincel pro lado de dentro e dou uma puxadinha aqui para dentro, ó, espalhando a tinta para cá. Do lado de fora aqui, ele vai ficar bem contornadinho, bem certinho, e pro lado de dentro aqui ele fica puxado. E assim eu posso fazer nela toda, ó. Então assim, essa tinta ela precisa dessa quantidade de camadas, né, de passar, esperar secar, passar, esperar secar, corrigir várias vezes para ficar legal. Ó, tá vendo? Ó a diferença. No começo estava assim, parece que não ia virar nada. Aí depois a gente vai fazendo, vai seguindo o método certinho, ó, a gente vai vendo o resultado. Mas é um processo, né, que vai acontecendo com o tempo. Não é da noite para o dia, não é um milagre, não é uma impressora. São camadas de tinta que a gente vai passando com paciência, com vontade, com observação, né? E vai fazendo acontecer, certo? Então, por hoje
Era isso, valeu. Até a próxima. Eu vou continuar postando algumas pinturas, o término dessa pintura aqui no Stories. Então, fiquem de olho lá, que eu vou continuar colocando mais imagens. Valeu, até mais.